Olá, aqui Maxuri, autor do livro A Era dos Talentos, e este é um resumo da primeira aula do evento Resgatadores de Talentos, uma aula sobre a crise de talentos, paixões e propósitos. Temos que entender bem o problema que estamos enfrentando a nível pessoal e a nível coletivo e qual solução, como a gente pode resolver isso usando nossos talentos, paixões, nossos propósitos, ok? Então, eu vou compartilhar aqui minha tela. Preparei aqui uma apresentação maravilhosa. E vamos lá. Então, o tema de hoje é a crise de talentos, paixões e propósitos. Para quem não me conhece, Maxuri Mauro Press, graduado em Medicina, faz aí uns quase 30 anos, pós-graduação em Homeopatia, outra em Psicologia Junguiana, trabalhei em hospitais, consultórios, tive uma crise depressiva, decidi mudar de profissão, foi uma crise existencial, me tornei palestrante, instrutor, consultor, coach internacional de Condor Blanco, fiz turnês por 20 países e fundei a minha empresa Talent Coaching Treinamentos em 2012, criei o método Passion and Talents lá pelo ano 2000, para poder ajudar as pessoas a mapear, desenvolver, turbinar seus talentos, paixões, propósitos. Falei já, sou autor do livro Era dos Talentos, aí está meu site Talentos com Propósito. Então, estamos aqui nessa aula 1, depois a aula 2 é uma evolução desse tema, como ter sucesso desenvolvendo pessoas, nessa missão de desenvolver pessoas. Vamos falar na aula 3 da profissão consultor, consultora de talentos com propósito, do método Passion and Talents que eu criei. E na aula 4 vamos falar dessa comunidade, dessa tribo global que você pode fazer parte para poder se empoderar para cumprir tua missão, teu propósito. O que é uma crise? Se você olhar no dicionário, crise é conflito. Quando há um conflito e precisa ser resolvido esse conflito ou a relação se acaba, aquela situação se acaba, né? É que nem numa doença, uma crise é aquele momento que ou evolui para a cura ou evolui para a morte, né? Então, conflito, estagnação, vai se questionando aí que conflito você está enfrentando atualmente, que aspecto da tua vida está estagnado, parado, ou uma mudança brusca que você tem um grande desafio de se adaptar, de superar, porque é uma mudança muito forte. É uma crise também. Uma situação complicada, difícil de se resolver. Uma situação de decadência, seja pessoal, seja nos relacionamentos, seja profissional, seja social, espiritual, uma decadência, a coisa está degenerando para a morte, indo em direção para a morte, escassez, alguma necessidade não está sendo preenchida, vamos falar daqui a pouco da pirâmide de Maslow, da escala de necessidades, colapso, que aí já é a morte física ou de uma situação, ou morte emocional, ou mental, ou espiritual, ou o final de um ciclo, o final, a morte de um sonho, de um projeto, de uma empresa, colapso financeiro, colapso de saúde, enfim, tem vários tipos de colapso, né? Crise também é um momento de questionamento. O que eu faço? Seguir como está não dá. Ou a coisa vai para baixo, degringola, ou vai para cima e se renova, né? Crise significa, do grego juízo, decisão. Qual é a decisão? Tem que tomar uma decisão. Como é que resolve o conflito? Como é que sai da estagnação? Como é que se adapta à mudança brusca? Como é que se resolve uma situação complicada? Como é que se inicia um novo ciclo após essa decadência? Melhor? Como é que se preenche com abundância onde havia escassez? Como é que após o colapso se reinventa ou se previne o colapso? Como ter sabedoria para decidir, para atuar frente a uma crise? Então, a minha pergunta para você é: qual é a tua crise atual? Que crise você está enfrentando? Ou que crises nas várias áreas da tua vida você está enfrentando? Se quiser, para um pouco esse vídeo, escreve, para deixar bem claro e identificado a tua crise, tuas crises. Maslow, um psicólogo famoso,
que no século passado investigou as necessidades humanas para motivar, né? Como foi a nível empresarial, para motivar as pessoas, mas isso daqui vale para todo mundo. Na base da pirâmide, as necessidades básicas, fisiológicas, comer, beber, não é só comer, né? Comer de forma saudável, beber de forma saudável, descansar, dormir, higiene pessoal, todas as necessidades fisiológicas, sexo, necessidades fisiológicas equilibradas, saudáveis, para o corpo ter saúde e energia. Se alguma dessas necessidades não está sendo preenchida, surge uma crise. Necessidade de segurança. Segurança na tua casa, segurança no trabalho, segurança no relacionamento, segurança, ou seja, se você dia a dia está com medo, está inseguro, está insegura, está ansioso, está preocupado, sente um perigo iminente, uma ameaça e não resolve, aquilo vai gerar uma crise também. Existem crises que são parte do desenvolvimento normal, natural, saudável. Por exemplo, nascimento é uma crise, adolescência é uma crise, a crise dos 30, 28, 30 anos. Né? Existem crises que são os momentos de mudança, momentos de renovação, momentos de reinvenção física, psicológica, espiritual. Existem crises que são normais, né? Certas idades vão ter as suas crises, crise dos 50 e assim por diante. Mas existem crises doentias que estão fora do normal. Por quê? Porque a gente não resolveu bem, não fomos bem educados, não temos a sabedoria, não aprendemos, não fomos bem orientados em como ir, como aceitar e resolver as crises que vão vindo. A gente ignora as crises, faz de conta que não tem, ou a gente faz um drama, mas não resolve, chora, reclama, mas não resolve. Então, aí essas crises se tornam muito maiores e muito piores e traumáticas, inclusive, né? Que são as crises doentias. E a humanidade está passando coletivamente por uma grande crise pré-colapso, porque não se tratou adequadamente de um monte de crise, né? Crise de saúde, crise de educação, crise profissional, crise financeira, enfim. Então, aí vai se acumulando as coisas, não se resolve, a gente acha que com a tecnologia somente vai resolver, por mais que tenha tecnologia para resolver todos os problemas da humanidade, não se resolve, porque há uma crise moral, ética, há uma crise de consciência, de valores, há uma crise muito mais além, né? Então, necessidades sociais são as necessidades emocionais de fazer parte, de pertencer a uma família, uma tribo, uma comunidade, uma equipe, uma organização, uma rede, onde existem relacionamentos saudáveis, existe ajuda, colaboração, apoio mútuo, existe respeito, confiança, honestidade, responsabilidade. Então, essa é a necessidade social que a gente tem de pertencimento. Necessidade de estima a si mesmo, né? Amar o outro como a si mesmo, amar o próximo como a si mesmo. Então, essa autoestima, esse amor próprio, essa ativação do poder pessoal para ter autoconfiança, para conseguir liderar a sua vida de uma forma satisfatória, se desenvolver, desenvolvimento humano, soft skills, necessidade de autorrealização, de descobrir quem somos, qual é a nossa missão, nosso propósito, o que estamos fazendo aqui, para que nascemos, qual é o sentido da vida, o sentido de tudo que a gente faz, é questionar, ampliar nossa consciência para dentro, para fora, e realizar o nosso potencial, servir, contribuir, fazer algo que engrandece a nossa alma, nos dedicarmos a uma causa maior que nós mesmos, que vai deixar o mundo melhor depois que a gente vai embora, né? Então, todas essas necessidades precisam ser preenchidas e cada um de nós é responsável por preencher suas necessidades. Senão, existe uma crise pessoal, ou crise familiar, crise profissional,
crise existencial. E claro que também tem uma responsabilidade da sociedade de nos ajudar e nos ensinar com isso, e dos nossos pais, mas a sociedade não, não cumpre esse papel e cada um tem que assumir essa responsabilidade. E por isso a importância de você ter, de nós termos mentores, mentoras com sabedoria para nos ensinar isso e ser exemplos vivos disso. Então, os níveis de crise, crise pessoal, crise nas relações, crise profissional, crise social, crise ambiental, né? Crise climática, crise do meio ambiente, que a humanidade tem destruído, contaminado de uma forma praticamente irreversível. Enfim, temos muitas crises, mas eu considero que a principal, ou uma das principais crises, é de Ikigai. Na ilha do Japão, ilha de Okinawa, as pessoas tradicionalmente vivem de forma saudável, próspera, feliz, vivem mais de 100 anos com jovialidade, com saúde, com alegria, com paz interior, têm abundância para todos, porque elas descobriram exatamente isso, né? Que o que mais previne as crises e resolve bem as crises em harmonia, as crises naturais, é talentos, paixões, propósito e prosperidade. É cada um juntar os seus talentos, aquilo que faz bem, com prazer, com as suas paixões, os seus assuntos, temas, atividades, lugares que mais ama, seu propósito, usar seus talentos e paixões para ajudar que pessoas a resolver que tipo de problema, realizar que tipo de desejo, de sonho, preencher qual necessidade, né? Qual missão você está servindo, para levar qual benefício, qual contribuição. Esse é o propósito. E de uma forma que haja reciprocidade, que haja prosperidade, que você tenha boa recompensa financeira, econômica por aquilo que você está entregando. Quanto mais você impacta positivamente o mundo, mais você prospera. Então, lá em Okinawa, eles descobriram como já é uma cultura, né, em que as famílias, a sociedade em Okinawa ensina isso às crianças, ajuda desde criança a descobrir seus talentos e paixões, a canalizar um propósito e a gerar prosperidade, né? Então, é ir além do ego, porque se a gente está no modo de medo, insegurança, preocupação, só lutando para sobreviver e cada um competindo com o outro, querendo garantir, né, o seu sustento e ser melhor um que o outro, e esse medo, essa competição. Então, o ego domina, o ego que quer controlar, o ego que se sente separado dos outros, e aí a prosperidade não flui, tá? É uma coisa desigual. A prosperidade flui para todos se há amor. O amor nos leva além do ego, o amor nos leva a saber que somos interdependentes, ecologia, o eco que vai e volta, que somos uma unidade, assim como as células e órgãos de um corpo, os sistemas de um corpo, cada um tem seus talentos, suas paixões, as células, os sistemas, os órgãos, né? Cada um tem seu propósito, mas todos contribuem para o bem-estar, a saúde do todo. Esse amor, essa união. Então, a gente precisa sair do modo de sobrevivência para ir para o modo de dar sentido à vida e ter reciprocidade. A gente tem generosidade. Muitas vezes nos falta prosperidade porque a gente não é generoso na entrega. Então, também a vida é um espelho que não nos entrega. Então, esse Ikigai é também uma solução, né? Se é a crise é disso, a gente, então, descobrindo, mapeando e planejando e desenvolvendo e atuando com os nossos talentos, paixões, propósitos, com reciprocidade e prosperidade, a gente consegue resolver essa crise. Se a gente juntar uma massa crítica de pessoas no mundo, 10%, 20% da humanidade, que estejam no seu Ikigai, né? É possível que se faça um efeito dominó, um efeito cascata, um círculo virtuoso, e muita gente comece a imitar, ver que dá certo, que é possível, e a gente consiga reverter esse colapso que está aí, à beira de um colapso na humanidade, reverter, ou se colapsa a sociedade, a gente ir criando simultaneamente uma nova sociedade melhor. Para isso, a gente tem que se libertar de crenças limitantes. Por exemplo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou boa,
eu não sou talentoso, eu não sou especial, né? Eu tenho que trabalhar no que dá dinheiro, no que é o que eu aprendi a fazer, é pesado, mas é minha obrigação. Eu não sou valorizado, eu não sou reconhecido, e a gente mesmo não se valoriza e não se reconhece, né? É difícil, eu não consigo esse mantra, fica repetindo. Então, a gente tem que se libertar dessas crenças limitantes, gente. Senão, a gente vai para um pior cenário. Ao pensar com medo no pior que vai acontecer, no pior que pode acontecer, a gente está manifestando essa realidade de colapso. Então, a gente precisa sintonizar, vibrar em alta frequência, sintonizar nossas emoções que geram eletromagnetismo, nossa coração, nossas emoções. Está provado pela neurociência, pela ciência. Nossas emoções, nossos pensamentos geram campos eletromagnéticos que provocam quanticamente as situações que a gente vai vivendo, né? E influenciam o nosso subconsciente, que é mais de 90% da nossa mente, não é consciente. Então, a gente precisa alimentar dia a dia de emoções, pensamentos, imaginação, visualização, afirmação, decreto, atitudes, do melhor cenário, para a gente ser uma influência, uma luz. Quando está mais escuro, é quando a gente pode brilhar mais, tá? Por isso é importante você estar numa tribo, numa comunidade, numa rede de pessoas assim, porque um apoia o outro. Existe um provérbio de que o talento é o mais precioso dos tesouros, porque ninguém pode, né, jamais pode ser dado, roubado, consumido. É o nosso maior tesouro, nossos talentos, mas lembra da parábola dos talentos? A gente precisa fazer multiplicar, a gente precisa entregar nossos talentos ao mundo, contribuir com o mundo e volta multiplicado. Então, é o que eu chamo a era dos talentos. Khalil Gibran, no seu livro Profeta, disse: amar a vida por meio do trabalho é conhecer o segredo mais profundo da vida. Todo trabalho é vazio a não ser que haja amor, porque trabalho é amor tornado visível. Olha que lindo isso daqui, é poético e é verdadeiro. Por quê? Porque toda a natureza está trabalhando para nós. O sol está fabricando luz, está nos enviando raios de luz, as árvores estão fabricando oxigênio que a gente respira, a terra está fabricando alimentos que a gente come, a terra está fabricando coisas que a gente usa para fazer nossas casas, carros, roupas, eletrônicos. A natureza, graças à natureza, a gente tem tudo que a gente tem, né? Então, a gratidão é a gente também trabalhar para servir e proteger a natureza e também a humanidade. Porque se eu estou dando aqui, por exemplo, essa live para vocês, pessoas estão trabalhando para eu poder ter internet, para eu poder ter esse computador, para eu poder ter essa roupa, esse carro, tudo aqui. Quanta gente participou, trabalhou para que eu pudesse ter comida, para que eu pudesse ter saúde, para que eu pudesse ter aqui essa casa, tudo para poder dar essa live para vocês, me entende? Os cursos que já me deram para eu aprender. Então, essa gratidão que surge a gente reconhecendo o quanto que a gente tem recebido e agradecer, amar, né? Amar é nutrir, é cuidar, é ajudar. Então, aí você está vibrando, sintonizado na abundância, tá? Então, a causa da crise está porque, desde crianças, a gente é educado por uma educação obsoleta, que não valoriza os nossos dons e talentos individuais, nossas paixões individuais. Ao contrário, nos encaixota né, e quer controlar a gente em caixinhas, e a gente tem que pensar aquilo, acreditar naquilo, fazer aquilo. É um sistema que foi criado na era industrial para produzir mão de obra para as fábricas. Essa educação está obsoleta. Por isso que Elon Musk criou lá uma uma escola para os seus filhos e os filhos dos seus funcionários, que está baseada em quê? Nos talentos, paixões, propósitos e prosperidade. Empreender dentro disso, formar líderes de suas próprias vidas, formar pessoas que sabem trabalhar em projetos, em equipe, com criatividade, com empreendedorismo, tá? Inovação, com consciência, com valores. Então, foco em alavancar as fortalezas ou corrigir as debilidades. A gente aprende desde criança a focar em corrigir debilidades, se a gente se comportar bem, eliminar nossas debilidades, está tudo resolvido, e não é verdade. As
Pessoas mais prósperas, felizes, saudáveis, realizadas, são aquelas que focaram 70% em alavancar as fortalezas e 30% em neutralizar as debilidades. Claro que existem debilidades, autossabotadores, que a gente precisa sabotar, né? Parar, redesenhar, curar feridas psicológicas, parar com vícios, se libertar de crenças limitantes, aprender a treinar nosso corpo para sair da inércia, da comodidade, nossa mente, fazer nossa mente criativa. Desenvolvimento humano, né? Tem muito que a gente pode desenvolver, aprender inteligência emocional, inteligência financeira, criatividade, etc. Meditação, muito a gente pode aprender, mas nós já temos um tesouro, talentos, fortalezas naturais, talentos e paixões que, se a gente se enfocar em adquirir conhecimento e experiência para desenvolver esse potencial, a gente vai ter muito mais sucesso. Então, eu vou entregar aqui 10 pontos para você solucionar e até prevenir crises de todo tipo. E o primeiro é que você precisa de energia e dinamismo. Tudo depende da gente estar disposto, ter disposição. Às vezes a gente até sabe como solucionar nossas crises, como prevenir, e não fazemos aquela dieta, aquela alimentação que tem que fazer, ou aquele jejum, não fazemos o exercício físico, não descansamos no horário que a gente sabe que é melhor descansar, não trabalhamos no trabalho que a gente sabe que seria melhor para nós e para o mundo, não organizamos, planejamos, controlamos nossas finanças, não investimos sabendo que deveríamos investir, não somos mais generosos sabendo que deveria ser mais generoso, ou não nos cuidamos de nós mesmos sabendo que a gente precisava. Então, por quê? Porque falta energia, falta ânimo, falta disposição. Aqui eu não tenho tempo de te ensinar isso, mas se você vem fazer meus cursos, minhas mentorias, ou busca outra pessoa que também sabe, a gente te ensina um monte de técnicas, de ferramentas para você ter alta energia física, emocional, mental, espiritual, disposição, dinamismo, motivação. Essa é a primeira coisa. A segunda, se libertar do passado negativo. Se perdoar, fazer terapias, curar as feridas do passado, parar de ficar alimentando e pensando e lembrando das coisas negativas, muito importante. Ao contrário, se lembre das coisas positivas, tá? Cultivar uma autoestima e autoconfiança, você mapear e ajudar os outros a mapearem, né? Porque essa solução é para você e como você pode ajudar outras pessoas também desenvolvendo elas. Na próxima aula, que a gente vai falar sobre tudo, nas próximas lives, né, sobre como desenvolver outras pessoas, mas aqui essas soluções é para você e para elas. Forjar uma autoestima, um amor próprio baseado em aceitar, valorizar, reconhecer seus dons, talentos, paixões, virtudes, seus triunfos, suas superações, o que há de melhor em você, à tua volta, na tua história. Autoconfiança, dar esse voto de confiança, ver que você tem capacidade, você tem poder, você aprendeu, você nasceu, não foi aborto. Você não lembra, mas foi uma tremenda conquista nascer, aprender a comer, a andar, a falar. Tá? Observe as crianças, se você tem filhos, se você não tem. Você passou por tanta coisa na sua vida, você superou tantas crises, tenha confiança em você, você chegou até aqui, entende? Então, essa autoconfiança, paciência e persistência. Cultive, respire profundo muitas vezes, tenha paciência, persista naquilo que é alinhado com teus valores, sonhos, com teus talentos, paixões e propósitos. Colaboração e tribo, sair do isolamento, do ensimismamento, né? Ficar centrado muito em si, nas suas necessidades. O mundo é um espelho. Se você colabora, se você contribui, se você trabalha em equipe, e não é só pelo que você quer receber, pensando em você, mas por querer servir, ajudar, contribuir, fazer a diferença, fazer os outros felizes, levar soluções, isso volta multiplicado para você. As pessoas também vão querer, por gratidão, colaborar com você. E encontre a tua tribo, encontre as pessoas que são afins com você, onde vocês possam se apoiar mutuamente. Eu encontrei minha tribo. E a nossa tribo é aliada de outras tribos. E a gente faz parte de uma rede global, mundial, que está fazendo essa revolução de alma, de sentido de vida.
A gente está criando, pouco a pouco, gradualmente, nas pequenas coisas, de forma discreta, mas que vai fazendo uma massa crítica, criando uma nova forma de viver, de trabalhar, de se relacionar, de ter família, de ter empresa, de viver, porque não faz mais sentido essa forma de ficar vivendo para trabalhar, para pagar as contas, para sobreviver. E que exemplo é esse para os nossos filhos, para as gerações futuras? Vivendo estressado, sobrecarregado, sem tempo, aí fica doente. Não tem sentido isso, certo? Solução: cultivar uma mente positiva, aprender a cultivar todos os dias pensamentos e palavras positivos, positivos, positivos. Não é só mente positiva que vai resolver, mas faz parte, sim. A mente negativa não é criativa. A criatividade, para a gente ser original, parar de ficar fazendo o que tantas outras pessoas fazem, parar de ficar imitando, copiando e achando que isso vai te trazer a prosperidade, a felicidade e a realização. Prosperidade, felicidade e realização vem de você encontrar o teu lugar no mundo, de você ver aquilo que é único em você, que é original, que é autêntico, e você então contribuir criativamente, tá? Com espírito de equipe, claro. Mente positiva e criativa, generosidade, como eu falei, que gera abundância. E, claro, existem pessoas no seu mindset, na sua mentalidade de escassez, gatilhos mentais de escassez, né? Então, sempre na escassez, então não tem generosidade porque tá no medo. Então, se você convive, trabalha com pessoas assim e elas não querem mudar, deixe elas viverem sua experiência, mas você não precisa participar disso, porque isso gera muito sofrimento, gera muita crise e colapso. Você pode encontrar tua turma, tua tribo de pessoas que compartilham generosamente e que geram abundância, tá? Se você sente que aqui na minha tribo é o chamado, venha. Autoconhecimento e autodesenvolvimento é o mais importante de tudo. Tudo na nossa vida depende. Essas desculpinhas, né? Não tenho tempo, não tenho dinheiro para poder investir no meu autoconhecimento, no meu autodesenvolvimento, então eu pego só coisas grátis, coisas baratinhas. Escassez, né? É o pior que a gente pode fazer, é o que mais sai caro, sai caríssimo. A gente perde dinheiro, tempo, energia, vida. Tempo é o que a gente tem. Está passando o tempo e vai chegar a morte. E a gente não leva nada daqui. Então, que legado a gente quer deixar e o que a gente quer levar daqui que realmente se leva desse mundo, que é intangível. Isso depende do autoconhecimento, do autodesenvolvimento para poder servir melhor. Tá? Servir à humanidade, servir ao planeta, causa uma felicidade enorme. Por isso, eu já vou explicar daqui a pouco como é que você pode se formar, aprender novas ferramentas para desenvolver, para servir a humanidade e o planeta. Porque às vezes ferramentas que a gente usa já estão obsoletas, não servem mais. E a iluminação espiritual, que é a grande solução, né? A gente poder aprender a meditar, ter uma vida ética, servir, abrir o coração, amar, nos amarmos e adquirir sabedoria e nos conectarmos com seres muito mais evoluídos que a gente e poder receber essa luz espiritual, poder nos... Não importa qual o teu caminho, se você quer seguir uma religião ou não, ou uma espiritualidade universal, uma escola, mas de alguma forma fazer o teu processo de iluminação espiritual para você poder ter essa conexão universal para entregar o teu melhor. Sentir essa unidade entre todos e entregar a tua individualidade, aquilo que só você pode entregar. Tá? Cada uma desses itens, dessas soluções, tem um monte de ferramentas, de contextos, conhecimentos, mas aqui eu já estou te apontando a direção. Tá? Então, essa foi a primeira aula sobre crise de talentos, paixões e propósitos. A segunda, como ter sucesso no mercado do desenvolvimento humano. A terceira, profissão consultor de talentos com propósito. E a quarta, tribo dos desenvolvedores de pessoas. E a partir de agora, estão abertas as inscrições para você fazer a formação de consultor, consultora de talentos com propósito, do método que eu criei, o método Passion and Talents. Uma vez cada semestre, 2 vezes por ano, eu abro as inscrições, faço um lançamento dessa formação, um curso online,
E quando eu abro, eu faço um desconto especial, coloco vários bônus e você vai receber também 2 meses de mentoria grupal ao vivo comigo para te ajudar a aprender e aplicar esse método, tanto para você se ajudar, ajudar tua família, teus amigos, tua equipe de trabalho, e poder também ajudar clientes e trabalhar, se você quer, como um consultor, uma consultora, um coach, uma coach de talentos com propósito, uma analista do Assessment, do MTOL que eu criei. Todos os detalhes sobre essa formação estão aqui nesse link que você pode clicar e vai te levar na página que explica tudo. Você tem até máximo sexta-feira, dia 16 de setembro, para se inscrever, tá? Então, são apenas 4 dias mais para você poder se inscrever. Pode ser que as vagas terminem antes, porque são vagas limitadas para eu poder dar uma atenção de qualidade. E os 10 primeiros, as 10 primeiras pessoas que se inscreverem, já tem gente se inscrevendo, os 10 primeiros ganham uma sessão de mentoria individual comigo. Então, clica aí, veja toda a informação e se sentir chamado, se vê que faz sentido para você, venha fazer parte da nossa equipe de consultores de talentos com propósito, tá bom? É isso, um grande abraço para você, gratidão por estar aqui comigo e até a próxima live.